galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gak e estou aqui para mais uma aula de matemática aí na sua telinha. Sejam todos muito bem-vindos, espero que estejam animados e bora subir a nossa escadinha rumo ao pódio dos craques da matemática. Eu tô aqui para subir mais um degrau e para subir junto com a gente aí, né, com a galerinha do segundo ano e comigo eu trouxe a professora Karen Alencar. Seja bem-vinda, professora Karen. Obrigada pelo convite, eu sou a professora Karen Alencar e hoje eu vim subir mais um degrau junto com vocês. Até o final do ano a gente tá lá em cima já. Com certeza, lá no topo. No topo. Recebendo a medalha dos craques da matemática. Sim. Agora eu vou ter que arrumar uma medalha. Com certeza, que eu vou querer a minha. Você vai querer a sua? Vou. E você, Andrei, você vai querer a sua também depois que você chegar lá no pódio? Ah, tá vendo? Também. E aí, professores, já arrumem a medalha aí também. Porque todo mundo vai querer o quê? A medalha dos craques da matemática lá no final do ano. Certo? Pro, você suspeita qual será o tema de hoje? Números. Ah, entendi, professora. Aula de matemática, números, né? Faz todo sentido. Fui eu que não formulei a pergunta direito, né? Eu poderia ter falado figuras geométricas, mas Tá eu falei bom. números. Mas o título da aula vai dar a dica, tá bom? Tá bom. Então, bora lá. Então, o título da aula de hoje é ordenar números. Números. Ordenar vem do quê? De ordem, de colocar em ordem. Então, colocaremos em ordem alguns números. Será que é isso? Tá bagunçado seus números. Pode ser, pode ser, pode ser. Será que a gente vai ter alguns números e a gente vai ter que colocar em ordem? Será que os números que a gente conhece, eles estão em alguma ordem? Tudo isso a gente tem que pensar, hein? Certo. Será que lá quando a gente conta 1, 2, 3, 4 e assim por diante, isso já é ordenar os números, já é colocar eles em ordem? Será? Pensa do lado daí um pouquinho. O que você acha, professora Karen? Eu acho que sim. Já seria colocar eles em ordem. Isso. É uma ordem, né? Seria uma ordem crescente, uma ordem que cresce, não é mesmo? Isso, porque... Quando a gente começa lá do menor e vai até o maior, não é isso? É, quando eu Pode estou ser. contando 1, 2, 3, eu não posso contar 7 ou 6. Aí você vai estar pulando alguns números. É, E não aí não pode. pode. Não. Entendi. Então vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Então, as habilidades, né, da aula de hoje é EF02MA01 e EF02MA09. Prepara aquele print maroto, mas essa aula também vai estar no repositório ou no YouTube, certo? Então, bora lá. Essa é a Alininha. A Alininha está conversando com a gente e vamos dar uma olhadinha no que ela vai falar agora. Hoje vamos formar números e descobrir o que vem antes de cada um deles e o que vem depois. Professora, aqui no repositório a gente já tem uma aula onde a gente forma números a partir de cartas que a gente sorteou. Certo. Você, inclusive, participou dessa aula junto com a gente. Subi um degrau. É isso aí. Então, a partir de formar estes números, a gente agora vai determinar o que vem antes deles e o que vem depois deles, certo? Certo. O que é maior que ele e o que é menor que ele. Isso mesmo. A gente vai colocar eles, a gente vai criar uma ordem, certo? Certo. Eu vou mostrar para vocês, vamos lá. Você lembra das nossas cartinhas? A gente já fez essa aula, tá? Essa aula chama Formando Números, então se você não viu essa aula, ela está no repositório, ok? Então, vai lá e dá uma olhadinha, Formando Números. E essas cartas foram apresentadas nesta aula, Formando Números. E aí, olha aqui como vai funcionar, Pro. A gente vai colocar esses numerais em um saquinho, então vocês conseguem fazer isso aí na sala de vocês. Aqui a professora deixou mais fácil, então tudo na telinha. Mas na sala de aula vocês podem fazer isso colocando esses números em um saquinho, ok? E aí vocês vão sortear 3 numerais. Lembrando, unidade, dezena e centena, 3 numerais. E com os numerais sorteados, vocês vão formar números diversos. Professora, formar números a gente fez lá na aula de Formando Números, ok?
Mas agora, depois de formar os números, a gente vai determinar o seu sucessor e o seu antecessor. Quer dizer, o que vem antes e o que vem depois dele. Certo. Deu para entender? Deu para entender. Então vamos imaginar. Eu estou lá na sala de aula, a professora pegou os números, colocou num saquinho. Eu fui lá, mexi, sorteei 3. Unidade, dezena e centena. Formei um número e a gente viu que tem várias possibilidades. Na outra aula. Isso. Formei o número, eu vou anotar esse número no meu caderno e aí eu vou pensar e eu tenho que determinar qual é o número que vem antes e o número que vem depois. Deu para entender? Deu. Tá, vou colocar um exemplo aqui, tá? Tá bom. E aí a gente foi lá, fez tudo isso que eu acabei de contar para você, formamos os números e olha o número que a gente formou. 146. Sim. Então, a gente foi lá, deixa eu só aqui. Após o sorteio, os numerais sorteados foram os seguintes. Então, a gente sorteou o número 1, o número 4, o número 6 e formamos o número 146. Eu quero chamar a atenção para essa tabelinha aqui do ladinho. Eu vou até pegar minha caneta aqui. Nessa tabelinha, eu já anotei o número sorteado aqui, Pro. Tá dando para ver? Tá. Você consegue ver que eu já coloquei ele bem no centro? Ele tá no meio. Ele tá no meio, onde está escrito número. Agora, aqui está escrito o quê, Pro? Antes. E aqui? Depois. Então, eu vou ter que determinar qual é o número que vem antes desse e o número que vem depois. E aí eu vou dar uma dica para a galera de casa. Posso? Pode. Então, é uma dica Só uma? Tá bom. Vou dar uma dica, hein? Por que a gente não começa repetindo esses 2 primeiros numerais? Eu acho que vai ficar mais fácil. Vamos fazer? Vamos. Então, vamos lá. Ó, 1. E o próximo é? 4. 4. Pronto. Não posso colocar o 6 aqui, porque o 6 foi o que saiu no meu sorteio. Eu tenho que ver qual é o número que vem antes. Então, vamos pensar um pouquinho. Qual será o número que vem antes do 6? Pode contar, se precisar, né? Pode contar, Pro. Então, antes do 6, vamos contar lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 5. Antes do 6 vem o? 5. Muito bem, Pro. Agora, no depois, eu tenho 2 dicas. No depois, você pode simplesmente contar. E como assim? Vamos lá. 145, 146. 140 E, deixa eu ouvir vocês aí de casa. Isso mesmo, 147. Ou eu posso usar a dica anterior, que é a seguinte. Vamos repetir esses 2 numerais, esses primeiros numerais, o 1 e o 4. E aí eu vou contar. Dá uma olhadinha aqui no último numeral, ó. 5, 6, então agora vem 7. Porque o 7, Pro, vem depois do 6. É por isso, entendeu? Entendi. Por isso, e aí a gente acaba de determinar o número que vem antes do 146 e o que vem depois do 146, ok? Aí fica 145, o 146 e o 147. Certinho, Pro. Mas eu tenho mais um exemplo para dar para a galera aí de casa, Tá bom. certo? Então, bora lá. Sorteamos, mexemos. Sorteamos os numerais 2, 7 e 9. Você nem devolveu os outros Não saquinho. devolvi. Os numerais 2, 7 e 9 formam que número, professora? 279. E já está no centro da nossa tabelinha. Já está aqui, 279. Certo. A professora Aline acabou de dar uma dica, então eu vou usar ela. 27. Repetiu 27. Isso, vou repetir aqui, ó, os meus 2 primeiros numerais, certo? 2 e 7. Aqui eu tenho um 9, certo? Qual será o número que vem antes do 9? Antes do 9? 9, Isso. 8. 8, isso mesmo. Então, eu já descobri o antes. 278. Aqui tem uma pegadinha. Tem mesmo. E eu coloquei de propósito. Se aqui no depois você repetir os números 2 e 7, não vai dar certo, Pro. Não vai funcionar a dica. Vai Não ter que usar vai outra funcionar. dica que você tinha dado. Mas tem uma outra dica agora, também nova. Sabe mais qual que é? uma? Tem.
Pro, qual é o número que vem depois do 9? Depois do 9? É. Se eu contar depois do 9, vem o 10. 10. Aí você tem que pensar assim, aluno do segundo ano. Pensa no 0. 10. Mas qual é o último número? O último número do 10 é o 0. É esse que você vai usar. Então, vem comigo. Mas também, claro que você pode contar, né? Então, vamos lá. 278, 279 e o próximo seria pro 280. 280, ok? Depois do 9 vem o 10, então eu coloco o 0 aqui no finalzinho. E sabe aquele 1zinho do 10? Eu somo aqui no 7, ó. 7 mais 1, 8. Aê, deu certo ou não deu, Pro? Deu. Aí a gente já descobriu o que vem antes e o que vem depois do número 279. E como ficou? Lê os três para mim, Pro. 278, 279 e 280. Isso mesmo. E aluno do segundo ano, a gente utilizou essa estratégia e a gente descobriu esses números com 3 numerais. Unidade, dezena e centena, tá? Porque você já do segundo ano já tem que estar treinando isso. E você pode fazer esse mesmo exercício com diversos números. É só ir formando os números e aí descobrindo o que vem antes e o que vem depois. Eu vou dar uma outra dica para vocês. Dá uma olhadinha aqui na telinha. Por exemplo, nesse número 279, Pro. Depois que eu descobri o que vem antes e o que vem depois, eu posso formar outro número aqui, usando esses mesmos numerais. Diz um outro número aí, Pro. Com esses mesmos aí. Numerais, 792. 792. Pronto, eu descobri um outro número e aí eu também posso brincar de descobrir o que vem antes e o que vem depois desse número também. Sim. Então dá para descobrir vários antes e depois dos números que a gente sortear lá no saquinho, certo? Certo. Mas, Pro, vou contar um segredo que eu conto em toda a aula. Tem exercício bem parecido desse lá no livro de vocês. Quer dar uma olhadinha? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Olha só como é que tá lá no livro deles, Pro. Ordenação de números de 3 ordens. Você já viu como ordenar números com 3 algarismos? Será que você se recorda deles? A gente acabou de ver. Acho que a galera lembra. Também acho, tá fresquinho. Sim, então preste atenção nos números do quadro a seguir e registre os 3 números que vêm logo depois dos que estão escritos. Então aqui, o que vai mudar, Pro? Vou dar um exemplo aqui para a galera, tá? A gente tem o 139 aqui. Agora, eu não vou colocar só o que vem antes e o que vem depois aqui do lado. Eu tenho que escrever os 3 próximos. Só o que vem depois, então. Só o que vem depois. Então, eu vou vir aqui, ó, 139, 140, e depois de 140, Pro? 141. E não precisa falar o próximo não, deixa que a galera de casa vai fazer. Com certeza. Eu já comecei, craques. ó, já comecei, agora eles vão terminar, certo? E vão fazer a mesma coisa com todos esses numerozinhos que estão aqui do lado. Difícil, Pro? Não, facinho, eles vão ficar craques. É isso mesmo. Então, nesse exercício que está lá no material de vocês na página 140, ok? Página 140, vocês vão determinar os 3 próximos números desses que estão escritos lá no livro de vocês, ok? Então, é só o que vem depois, ok? Não tá difícil. Se tiver alguma dúvida, pede ajuda para o professor ou reassiste a aula. Certo, Pro? Certo. Muito bem. E aí a gente já está chegando quase no finalzinho da aula. E o que a gente trabalha hoje? Leitura, escrita, comparação e ordenação de numerais de até 3 ordens, compreensão de características do sistema de numeração decimal e um recadinho super importante. Não se esqueça de realizar as atividades tanto do livro como do sistema de tarefas. E vocês podem rever as aulas tanto no YouTube como lá no repositório quantas vezes vocês quiserem. E Pro, determino agora, neste momento, que nós subimos mais um degrau. Uhul! Aí sim, hein? Você subiu, hein, Andrei? Subimos mais um degrau, hein? Aê! E aí a gente já está chegando ao finalzinho da aula. Se você curtiu essa aula de hoje, avalie a aula positivamente
E não esqueça, vamos continuar subindo para no final do ano estarmos lá no pódio. Com certeza. E ganhar a medalha. É isso aí, recebendo a medalha. Muito obrigada, professora Karen. Eu que agradeço o convite. Galerinha, beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.